Requisitos para as prestadoras de serviços de ativos virtuais na lei das criptomoedas. Meu nome é Oscar Valente Cardoso, eu sou professor, doutor em Direito. Se você tem interesse no assunto, deixe seus comentários, curta, comente, compartilhe o vídeo, ative as notificações para saber as novidades, se inscreva no canal e também leia os textos que eu publico no meu site oscarvalentecardoso.com/blog. Além disso, eu tenho um livro, melhor dizendo, publicado pela editora RT, sobre a lei das criptomoedas comentada. Se você tiver interesse, aqui embaixo eu vou deixar o link para mais informações sobre o livro. No vídeo de hoje eu vou falar sobre as prestadoras de serviços de ativos virtuais na lei das criptomoedas, que ela traz uma maior quantidade de artigos direcionados para regular, definir quem pode ser, quem autoriza e o que podem fazer, que atividades, que serviços podem ser prestados por essas pessoas jurídicas. E nos últimos anos, o aumento de criptomoedas, seja das espécies, seja das transações feitas com elas, entre outros ativos virtuais, e mais especificamente entre outros criptoativos, em todo o cenário financeiro global, não passou despercebido, não deixou de gerar reflexos no Brasil. E, mais recentemente, a entrada em vigor da Lei 14.478 de 2022, a Lei das Criptomoedas, o Brasil passou a ter um marco regulatório para as atividades desenvolvidas pelas prestadoras de serviços de ativos virtuais. Então, é importante entender quais são os requisitos existentes na Lei das Criptomoedas para a prestação das atividades dessas pessoas jurídicas, para que elas possam atuar de forma lícita, autorizada e regulada no mercado de criptomoedas em território brasileiro. Em primeiro lugar, a necessidade da autorização prévia, que enquanto esse vídeo é gravado e publicado estamos no final de setembro de 2023, o Banco Central do Brasil ainda não tinha expedido nenhum ato regulamentador da lei das criptomoedas, mas o artigo 2º da lei 14.478 prevê que as prestadoras de serviços de ativos virtuais só podem atuar no Brasil mediante autorização prévia do Banco Central, que é a autoridade regulatória do setor, designada pelo decreto 11.563 de 2023. Então, a existência de uma autorização como condição para atuar no Brasil garante que essas empresas devem atender padrões específicos definidos e fiscalizados pelo Banco Central antes de iniciar as suas operações no país. Segundo ponto, definição de ativo virtual. A lei das criptomoedas define os ativos virtuais como representações digitais de valor negociáveis ou transferíveis de modo eletrônico, usados com finalidade de pagamento ou de investimento. Então, apesar de a lei usar a expressão ativo virtual, na verdade ela regula apenas uma das espécies de criptoativos, criptoativo como espécie de ativo virtual, e uma subespécie dos criptoativos, que são as criptomoedas. Então, apesar de ser usada a expressão ativo virtual, estão excluídos da regulação legal, por exemplo, os tokens, as moedas eletrônicas, as milhas e outros tipos de recompensas e pontos de programas de fidelidade, entre outros ativos virtuais. Então, a regulação dos serviços prestados por empresas que atuam na prestação de serviços de ativos virtuais e que são regulados pela Lei 14.478 dizem respeito apenas a criptomoedas, a atividades, a serviços prestados no mercado de criptomoedas. O terceiro ponto que eu destaco aqui diz respeito às diretrizes operacionais. O artigo 2º da Lei das Criptomoedas traz uma lista de diretrizes que, na verdade, são princípios que devem ser observados tanto pelas prestadoras de serviços de ativos virtuais, quanto para usuários e outras pessoas que atuam no mercado de criptomoedas, e também devem ser observadas pelo Banco Central do Brasil na regulamentação da lei e na fiscalização de sua aplicação. E aí nós temos no artigo 2º, a previsão da livre iniciativa e livre concorrência, a adoção de boas práticas de governança, a transparência nas operações. A transparência é um valor extremamente relevante na lei das criptomoedas e reflete em diversos artigos da lei. Abordagem baseada em riscos,
característica do mercado de criptomoedas é o risco associado ao seu uso, seja como meio de pagamento, seja para fins de investimento. Segurança da informação e proteção de dados pessoais também são princípios previstos no artigo 2º da lei. Proteção dos consumidores e usuários. A lei deixa claro que as relações entre usuários de serviços de criptomoedas e as prestadoras de serviços é uma relação de consumo, ou seja, é regida também pelo Código de Defesa do Consumidor, o CDC, que é a Lei 8.078 de 1990. Proteção à poupança popular, solidez e eficiência das operações, e também nós temos lá como princípios no artigo 2º da lei, a prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa em alinhamento com os padrões internacionais. Inclusive, a parte final da lei traz dispositivos de matéria penal, de direito penal e processual penal, com modificações no Código Penal, na lei dos crimes de lavagem de dinheiro e na lei dos crimes contra o sistema financeiro, em virtude desse princípio previsto no artigo 2º. Outra questão, outro ponto importante que diz respeito à prestação de serviços de criptomoedas são quais são os serviços permitidos, que serviços podem ser prestados por essas empresas no Brasil. O artigo 5º da Lei 14.478 detalha quais são os serviços que podem ser oferecidos por essas prestadoras de serviços de criptomoedas, que são troca entre criptomoedas e moeda nacional ou moeda estrangeira, a troca entre diferentes criptomoedas, a transferência de criptomoedas, a custódia ou administração de criptomoedas ou de instrumentos que permitam o controle das criptomoedas, além da participação em serviços financeiros relacionados à oferta ou venda de criptomoedas, ou seja, o chamado ICO, a oferta inicial de criptomoedas, é prevista expressamente no artigo 5º da lei como uma atividade típica de prestadora de serviços de criptomoedas, e o parágrafo único do artigo 5º amplia esse rol, ou abre a possibilidade de ampliação ao autorizar o Banco Central do Brasil a incluir outras atividades que estejam diretamente relacionadas com essas listadas nos incisos do artigo 5º, como atividades típicas de prestadoras de serviços de criptomoedas. O último ponto diz respeito à supervisão e regulação. A lei das criptomoedas atribui a supervisão, a regulamentação da lei e das atividades das prestadoras de serviços de ativos virtuais a um órgão ou entidade da administração pública federal, que, como eu já falei, foi indicado pelo decreto 11.563, que é o Banco Central do Brasil. Então, o Bacen é, no país, o responsável por garantir que as empresas cumpram as disposições da lei, autorize as empresas a funcionarem no país, e também o Bacen vai ter um papel extremamente importante de expedir e atualizar normas regulamentadoras do mercado de criptomoedas no Brasil. Então, a Lei 14.478 é um passo importante na regulação do mercado de criptomoedas no Brasil, e para as prestadoras de serviços de ativos virtuais é preciso entender, conhecer e cumprir os requisitos que vão ser definidos pelo Banco Central com base nas normas legais para operar de forma lícita no Brasil, com a adequação às normas legais e às normas regulamentadoras que forem expedidas pelo Banco Central. O Brasil traz ou tenta criar, ou está em fase de implantação, de desenvolvimento de um ambiente mais seguro e mais transparente para os investidores, consumidores e todas as empresas que atuam no mercado de criptomoedas no território nacional. Lembre-se, se você quiser saber mais sobre o assunto, leia o meu livro Lei das Criptomoedas Comentada, publicado em 2023 pela editora RT. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Se você tem interesse sobre esse assunto, deixe seu comentário e sugira outros temas, que em breve eu volto com mais um vídeo sobre o assunto. Até mais!